Ruptura, episódio 3, temporada 1. Continuamos nossas análises aqui e eu continuo te pedindo logo de cara aquele like, se possível que se inscreva no canal. Me ajuda bastante, gente. É de verdade. O like é fundamental para esse tipo de trabalho que eu faço aqui. E para você entender mais aqui esses meus textos, qual é o meu objetivo, onde que eu pego a maioria das ideias, leia o primeiro comentário fixado sempre de todos os meus vídeos, tá? Tá tudo explicado lá, tá tudo colocado lá e sem mais, vamos ao que interessa, vamos ao texto. Muito do que esse episódio debateu eu já vinha tematizando no texto passado, né? Sobre o segundo episódio. O episódio é quase uma repercussão e resposta à pergunta que eu fiz. O que se leva do trabalho para a vida e da vida para o trabalho? Em um dado momento, Pete, ele exagera essa questão quando, além de respondê-la, adiciona uma nova reflexão. Ele fala que os resquícios ficam, mesmo quando se vai de um lado para o outro, mas traz a questão da história, ou seja, onde fica a sua história quando se passa pelo processo de ruptura. Ela ainda permanece, ela ainda existe? Segundo Pete, sim. E segundo as pessoas que estão lá dentro, eu vou falar mais à frente, também, só que às vezes essa história está um pouco coberta. É muito legal essa percepção, muito interessante. Se as pessoas não sabem o que vai acontecer quando assumem o risco de mudar, por que jogar, né? Por que entrar no jogo? Fecha aspas. É uma pergunta feita aí no livro Corrosão do Caráter, do Richard Sennett, que vem usando aqui para esse texto. O Sennett, ele amplia e afirma, se todo risco é uma viagem pelo desconhecido, o viajante, em geral, tem em mente um destino. E eu trago esse assunto porque o Mark, ele decidiu ir pro desconhecido justamente para curar a sua história. Mark, ele resolveu fugir da sua história, mesmo sem saber que essa história pode existir lá dentro da Lumon. Ou seja, mesmo indo para o desconhecido, como diz o Sennett, o viajante tem em mente um destino, que quer dizer que às vezes o destino, ele é visto através do retrovisor e não do visor. É difícil um pouco esse pensamento, mas vamos pensar aqui, ó. Quando a pessoa tá querendo fugir, quando a pessoa está querendo se desprender, ela tá olhando para trás, ela não tá olhando necessariamente para frente, porque para frente tanto faz o que virá. Pode ser um ambiente, pode ser uma estrutura pior do que já está, porém naquele momento não é. Por isso que o viajante, ele tem em mente um destino, mas ainda assim há um risco de não chegar a um destino igualmente bom. Porém, tanto faz, porque o destino atual, ou seja, o contexto atual, melhor dizendo, já é ruim. O destino de Mark nesse risco tomado por aderir à ruptura é não o destino do seu eu social. É um ponto e vírgula no que aconteceu com aquele cara, é uma fuga. E assim como muitos destinos escolhidos não são visando o fim, mas sim a escapatória do hoje. Esse conceito é muito interessante quando esse episódio vem falar sobre história. A história que fica coberta ainda é a sua história, mas à frente tem uma frase sobre isso. Aquilo que você renega, aquilo que você rechaça, aquilo que você esconde, aquilo que você fuge, aquilo que você foge, aquilo que você causa uma ruptura, ainda tá lá, porque não tem como você arrancar de você, apenas cobrir. E você ainda é aquilo que você deixa. Bom, né? E é muito legal como esse episódio ele vai aderindo um pouco mais de uma questão religiosa, que eu acho que a partir do próximo vai ganhar corpo nesse texto. E a questão religiosa passa muito por esse legado. O legado das pessoas que são criadas dentro da religião e depois rompem. O legado de uma própria religião que tenta apagar o seu próprio legado, porque tem vergonha do seu passado, porque seu passado vai contra o seu hoje, enfim. Mas eu vou deixar um pouco pro futuro isso, tá? A Hayley, ela conseguiu refinar alguns dados e em vez de se entregar àquele ambiente, ela decide novamente correr dali. Para ela, ciente do quão assustador foram aqueles dados, mais vale fugir do que seguir. É o que tá conversando com esse lance aqui da história. Não é tão diferente do Mark diante do quão assustador foi perder a sua esposa, isso lá no seu eu social. E por isso, ele decidiu por entrar na Lumon. A diferença, porém, é que entrar na Lumon é adormecer, é se entorpecer. Por isso que ele bebe tanto na vida real, né? Sair da Lumon, ou seja, é o contrário disso. Acordar, se tornar sóbrio, ter que levantar e reaprender a andar. As dores do Pete nada mais são do que exatamente isso aí. Exatamente, um homem tentando buscar a sua sobriedade. Uma tentativa de aderir de volta à sua vida, ao seu eu social. As dores da Hayley é de não deixar o seu eu laboral lhe dominar. E no fim, tudo são dores e só tem uma coisa em comum. A Lumon, o trabalho, o capital, o escritório, essa fuga toda aí. Pete consegue ir acordando Mark vagarosamente e criando um viés de confirmação na cabeça do antigo colega de ruptura. Deve ser difícil pro Mark receber as questões postas pelo Pete, mas começa a ficar mais factual quando, por exemplo, ele vê um noticiário comentando os problemas aí desse processo, né? Ele negava esse tipo de coisa, esse noticiário, o protesto, etc. Mas agora ele aceita pelo menos um pouco mais antes de voltar para suas banalidades e com elas adormecer mais uma vez longe da sua cama, longe do seu conforto. Mark, em vida,
Não tem conforto, perceba. Não vou concluir esse pensamento do triângulo perceptivo formado por Pete, Mark e Halle sobre a tal da ruptura. Acho que haverá mais a falar sobre isso e eu não quero esgotar, para não esgotar também os próximos textos. Por enquanto, ficam aqui algumas perguntas. De que realmente vale ter uma carreira? De que realmente vale se inserir em uma carreira? O que te resta quando essa carreira acaba e você precisa voltar para a sua vida? Ou para não carreira. O bairro que, segundo Mark, nunca está cheio, nunca está habitado em plenitude, né? E aparentemente eu acho que só tem ele e a senhorita Selvig. Esse bairro é todo azul, completamente azul, dos objetos mais tolos à pintura da casa. Segundo a psicologia das cores, o azul é associado à harmonia e ao equilíbrio, mas também à frieza, o que muitas vezes leva também a uma certa tristeza, tanto que existe o blues, né? Uma expressão americana, quando a pessoa pergunta como é que você tá? Eu tô blue, ou seja, eu tô azul, tô pra baixo, né? Tô frio, enfim. E isso acontece, segundo a psicologia das cores, porque é a cor oposta ao vermelho, que denota, nesse caso, euforia e paixão, e o vermelho vai ser utilizado aqui. Assim sendo, além do clima propício, a Lumo constrói para seus funcionários uma vida social, digamos assim, triste demais para que a vida laboral, ou seja, para que a ruptura sempre pareça uma boa opção, dia após dia. Faça a vida social ser terrível e você terá um trabalhador extremamente fiel às suas propostas de adrenalina, às suas metas, aos seus objetivos, que muitas vezes não é do cara, são só seus mesmo que não seja nada demais. Mesmo que não seja essa coisa toda. É por isso que passamos tanto tempo no carro ou no transporte público, nos deslocando do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Mas não ganhamos por esse tempo. É por isso que o capital muitas vezes não nos permite comprar o conforto que achamos merecer. No home office do lockdown, né, vamos colocar assim, quando não havia muita opção para muita gente, ou seja, não havia opção de sair de casa, né, muitos viram uma forma melhor de trabalhar do que dentro da empresa ao justamente investir no seu lar, no seu conforto, um conforto que fica para além do horário de trabalho, que é uma coisa que deveria ser óbvia. Muitos não quiseram, depois disso, voltar para dentro daqueles prédios por terem encontrado mais vida em suas vidas. Não é paradoxal? Nos afastam tanto da nossa casa que ir ao trabalho, ao escritório, parece começar a ser a vida real, o cotidiano, a rotina. Mas essa vida não tá lá, gente. Ela tá aqui, na nossa casa. Afinal, a gente trabalha para viver ou trabalha para trabalhar? Mark está mudando. Ele tá mudando. Ele troca apenas o seu crachá antes de passar pela ruptura e não mais o relógio. O relógio fica lá, nos indicando então que talvez, apenas talvez, o tempo começa a ser algo importante para esse cara. Logo, deixar o relógio clássico faz sentido. Se ele tiver com o seu relógio normal, ele tem a contagem, a microcontagem, né? A contagem da minúcia do tempo. Se ele não tiver, é porque agora ele tem um certo desleixo que um chefe, teoricamente, não deveria ter. Não à toa, Mark, ele vai ter que ler as ordens do dia e não faz isso bem. Parece que ele tá desconfortável com a situação. Quanto mais a atividade é ligada à Lumo, a partir de agora, mais ele se dispersa. Quanto mais a sua atividade é ligada às pessoas, mais ele se apega. Por isso que ele tá atrás todo o tempo da Halle, tá realmente tirando ela daquele caminho que vai, dentro daquele contexto, causar dor e sofrimento. E por que isso? Ué, talvez porque Mark esteja literalmente acordando para as pessoas e não necessariamente para o seu passado de dor ou sua presença de missões e tarefas fugazes, né? Que são fugazes. Lembremos, no episódio passado ele inventou uma doença para faltar aquele trabalho que outrora lhe parecia imaculado. Mais à frente, ao visitar a ala da perpetuidade, não vemos o Mark apegado aos pormenores daquela empresa. E nessa cena aí, né, antes dos avisos, a Halle entra, a fotografia é maravilhosa, porque em um plano todos os funcionários passeiam na frente do Mark, que carrega consigo o frequente semblante, o frequente pesar no olhar sobre o qual o Pete já falou, inclusive, nesse episódio. Irving disse que ele tá com um aspecto bom. E, de novo, eu tenho que discordar do Irving. Ele tá péssimo. O rosto tá sempre amassado. E não é diferente aqui nesse episódio também. Miltic, ele tenta corroborar com isso, dizendo que ontem o Mark tava péssimo. E hoje ele tá ótimo. Mentira! E Irving e Miltic, nesse momento, são muito próximos. O que remete ao medo do Pete do lado de fora, de que o Irving pode aparecer a qualquer momento quando ele tá falando coisas estratégicas, digamos assim. O cunhado de Mark deixa um livro que ele jamais receberá, pelo menos naquele momento, né? E olha que curioso, por mais que Mark não receba esse livro do cunhado,
lado, o livro vai pra dentro da Lumos do mesmo jeito e começa a ter uma longa jornada. Miltic, ele zoa os escritos, afinal, aquilo não faz sentido pra ele, uma vez que ele não está na mesma vibração de Mark dos outros. Miltic, não sabemos se tem ou não a ruptura, mas também não importa, ele não questiona o seu eu social versus o seu eu laboral. É isso que a gente tem que ver. E aí a gente precisa entender o Irving também. Porque pelo contrário, né? Eles ajudam os demais a não pensar sobre isso. Dylan, dado como um dos mais habilidosos do escritório, mesmo com desdém, pensa no seu eu social. Mark, ao observar as fotos do Pete, também. Hallie nem se fala. Irving, ele começa nesse esquema ao ver as unhas, né? No episódio passado ali, a tinta debaixo das unhas. Mas o Miltic, esse de forma alguma, logo, o livro não lhe serve. E fica lá solto, sem dono, pronto para atingir cérebros aptos. Porque é assim que funcionam os livros na vida. Um calhamaço de papéis irrelevantes para uns, e para outros, uma fonte quase sem fim de conhecimento. Por mais bobo que algumas vezes possa parecer, é sempre bom ter cuidado com o livro. Quem leu O Homem do Castelo Alto, não a série, tá? O livro em si, do Philip K. Dick, sabe do que eu tô falando. Um livro pode ter uma verdade tão inconveniente, mas tão inconveniente, e algumas vezes essa verdade pode não parecer verdade para muitos, porque eles não conseguem atingi-la. Imagina entendê-la então como inconveniente. E aí o Mark continua tentando controlar a Hallie, né? De novo, ele se dá cada vez mais bem nas atividades humanas. E depois, no caminho para a ala da perpetuidade, mais vale que ele entre na brincadeira do bingo do que viva aquela experiência amplamente corporativa. O corporativo fere até quem fere através dele. É impressionante. A senhorita Cobell, por exemplo, é também acuada pelo corporativo, mesmo que ela pareça a personificação desse treco aí. Ela não é a personificação. A personificação do trabalho não existe, senão apenas a necessidade do ser humano em ter que viver daquilo em uma sociedade estritamente capitalista. Não tem personificação nessas missões, metas, etc. Não tem. Não adianta. Não tem. Note como a perpetuidade não é dos réis mortais que estão lá trabalhando dia após dia. Não é. A perpetuidade pertence aos donos. A perpetuidade pertence ao sobrenome. E o que é uma sociedade estritamente capitalista, se não a perpetuação do sobrenome? A maioria das famílias extremamente ricas, não tô falando riquinha não, extremamente ricas, partem de um passado de riqueza que, quando se volta muito, mas muito, resvala em um colonizador, ou pelo menos algo parecido. O enfoque dos planos, né, da fotografia nos sobrenomes lá da ala da perpetuidade não é à toa. A sala dos sorrisos, perceba, não tem rosto, apenas dentes, porque não vale a pessoa como um todo, apenas uma parcela de seu sorriso, de um sorriso que nem sabemos pro que existe, a partir do que existe ou a quem pertence. E enquanto isso, do alto dos altares está o rosto do sobrenome, que há muito faz a empresa continuar empresa e o trabalhador continuar trabalhador, de preferência sem direito a um rosto em seu sorriso. Dizem que a essência, dizem que o verdadeiro sorriso, a verdadeira felicidade, ela é vista quando se olha para os olhos, e não quando se olha para cá, para a boca, né? E se a empresa não tá valorizando o olhar, ela não tá valorizando a alma, né? O olhar, dizem, é a janela da alma, né? No caminho para essa ala, os diferentes setores se encontram, mas outra direção de fotografia estupenda. O ponto de fuga do plano é a esquina do corredor, bem no centro. Se Hallie não consegue fugir dali, tudo na fotografia desse episódio é fuga. Nossos olhos podem até tentar olhar para um ou para outro, mas são levados constantemente para o meio do plano, sem tanta opção de perceber outros detalhes. É como se a gente tivesse sem também a opção de fuga. Mas vem comigo, tá? Mark tá gigante nesse plano, afinal ele é o líder. Hallie tá mínima, afinal ela é a novata. O personagem do Christopher Walker é do tamanho do Irving, e ambos estão no meio do plano, próximos, mostrando então a certa aproximação desses dois personagens e dos seus caráter. Dylan, por sua vez, some, porque coitado, ele tem certa irrelevância, né? Isso de um ponto de vista laboral, não do ponto de vista pessoal. O Dylan, ele ainda é uma incógnita que age como a dubiedade entre o ódio que a empresa quer que ele sinta e a confusão mental que a ruptura parece fazê-lo sentir. Irving termina o plano sozinho na bifurcação, a figura perfeita do homem que tá com um pé de um lado e um pé do outro, mas não sabe sequer para onde é que deve olhar, e ele olha perdido para cima. A história vive em nós, quer a aprendamos ou não. Essa é uma frase que tá escrita na
na entrada da ala da perpetuidade. Sem querer, a Lumon comunica que aquelas pessoas têm história, têm uma camada de história de si mesmos. E isso quando tá falando da empresa, né? Mas quando a gente joga para as pessoas, funciona também. E essa história existe mesmo que ainda não tenham aprendido sobre elas. Mais do que uma outra vida, eles têm um passado. Quer eles tenham aprendido sobre isso ou não, esse passado, essa história, essa outra camada vive neles. Ou seja, eles são a história deles. Foi a história de Mark que o levou até ali. Mas ao mesmo tempo estão escondidos nela. Foi a história de Mark que o levou até ali esconder a sua história. Afinal, é um estado antinatural. Uma pessoa não ter história, como fala o Irving. E ao mesmo tempo, coitado do Irving aceita não ter história. Vai entender? Essa é a confusão que... esse meio, que esse ambiente, que esse contexto gera. Eles pedem para que não sejamos nós, mas a gente precisa ser a nossa melhor versão. Vai entender também. Halle vai conhecendo os vários Egan, mas a cereja do bolo é uma réplica da casa do Keir Egan. Eu sempre fiquei incomodado com o fato dos funcionários terem tudo compartilhado, né? O micro-ondas, a geladeira, a sanduicheira, o banheiro, quer que seja. Mas os cabeças têm praticamente uma casa dentro da empresa, tem um conforto absurdo, tem um tapete maravilhoso. Como eles têm uma espécie de casa e ao mesmo tempo não querem que amemos a nossa casa. Querem que a gente troque todo dia pelos objetos compartilhados. Objetos que geralmente dão apenas para o gasto. Por quê? Se os cabeças usassem esses objetos, garanto, iriam muito além de dar para o gasto. Segundo o mapa de Pete, talvez alguém viva lá, uma espécie de cérebro, talvez. E faz sentido diante do que eu falei. Para que construir algo daquele jeito se não viver alguém lá? Nem que seja uma ideia desse alguém. Eu lembro das visitas que fiz aos palácios e aos castelos aí na Europa, né? Numa sala o rei trabalha, na outra sala o rei dorme, na outra o rei caga, na outra o rei mata. Tem uma sala para cada coisa a fim de justificar o tamanho daquela construção. Ser rei é viver em home office o tempo inteiro. Mas só acho que é mais home do que office. Logo, vem o medo de quem não quer home office dos comuns como uma espécie de projeção do que essa pessoa faria ou faz se está em um ambiente mais parecido com casa do que com trabalho. Pegou a visão? Halle foge ao ver toda a falsidade daquele passeio. Ela prefere se ferir drasticamente do que ferir mais a sua alma. O desejo de status ou da carreira não é, portanto, nada novo. Tampouco o é o senso de que as carreiras, mais do que os empregos, desenvolvem o nosso caráter. Fecha aspas, tá? Isso não era eu, não. É bonito, né? É o Sennett. Em outras palavras, a Halle não vê ali, melhor dizendo, a sua realização. Não vê no status que estavam tentando, de alguma forma, entranhar na sua mente a realização de fato. A gente vai descobrir muito sobre ela e esse pensamento vai fazer mais sentido ainda. Mas, por hora, vamos entender que Halle, ela tá vendo a sua história passar pelos seus olhos e isso a afeta de uma maneira que talvez ela nem mesmo entenda. Não foi exatamente isso que o Pete falou sobre os constantes olhos vermelhos do Mark? Foi exatamente isso. E aí o azul sai, o vermelho domina. Depois de tanta falta de vivacidade das ações, a calma e a lerdeza do episódio são substituídas por um único momento que houve vida de fato ali, né? Um sentimento de estar vivo, que foi alguém buscando a sua própria vida de volta. Por isso o vermelho domina tudo. É o sangue de Halle, mas é também a euforia de Halle ao tentar sair dali. É o seu jeito de tentar, quem sabe, voltar a respirar ativamente. Mesmo que seja um ar pior do que o da empresa. Já falei lá no começo, não importa. É por sua escolha, é por sua paixão de viver que o vermelho domina, ou seja, é por um destino que mais olha pra trás pra negar isso que tá aqui do que o medo do que vem a seguir, cara. Ela não consegue. E agora ela vai ter que voltar a amar a empresa. Mesmo que ela não queira. Quanto menos quiser, mais ela tem que fingir querer. Mais ela tem que fingir querer. Halle passa por uma lavagem cerebral. Passa também por uma tortura. A mesma que muita gente deve passar quando, ao entrar no salão principal da sua firma, encontram lá um escrito gigante na parede com a missão da empresa. Uma missão que muitas vezes mesmo, são apenas palavras escritas pra fora e não pra dentro. São palavras escritas, mas não vividas. Sobretudo com os seus. A verdadeira missão tá nas palavras da sala escura que faz a Halle ter que entrar de novo num clima de submissão. Só posso estar arrependida. É isso tudo que eu sou. Halle é só mais uma naquilo tudo. Não é especial. Menos ainda porque quer sair. Nem se ela quiser ficar. Só pode estar arrependida e nada mais. Ela tem que ser a Lumon. Mas a Lumon jamais vai querer ser ela. A Lumon, de novo, fica nos sobrenomes dos que realmente importam para a história daquele local. Jamais no sobrenome dos comuns, Silvas, Santos e etc. Jamais aos verdadeiros donos das ideias e dos corredores. Da gente. Nós, que não somos nós,
quando estamos lá dentro, mesmo com essas pessoas, mesmo com esse ambiente, fingindo que a gente vale de alguma coisa. No final, um celular toca. É um chamado. Literalmente, é um chamado. Pro quê? Aí a gente vê depois. No mais, um forte abraço em vocês. Te vejo no próximo vídeo. Fica também aí o chamado pra vocês. E tchau.